Alright, simbora, que nem só de shorts do professor Matias vive um canal, né? Vamos lá fazer mais um exercíciozinho, dessa vez revisando a mão direita, revisando as estruturas 6, 7, 8 e 9. Okay? Então, de novo, botei da mesma forma que o professor Matias exercitava os alunos, e colocamos as frases ali que nós vamos ter que converter para entender como identificar as estruturas. Ok? Então vamos lá. Primeira frase: eu já tinha estudado inglês antes de viajar para os Estados Unidos. Uma frase bem comum, né? Eu já tinha estudado inglês. Então ali vamos tirar o já por agora. Vamos ficar com eu tinha estudado inglês antes de viajar para os Estados Unidos. É algo que eu tinha feito. Se eu venho para dentro da tabela aqui, eu vou achar ali tinha feito, ok? E aí, como já sabemos, a gente corre para dentro do dedo, aqui, tinha feito, corre para dentro do dedo e vamos ver qual a situação. Aqui nós temos como auxiliar o had, mais a terceira do verbo, ou o had been com a primeira com ing para algo que eu tinha estado fazendo. Lembra? Tem um vídeo já do dedo 6 aí, excuse me. Tem um vídeo já do dedo 6 onde você pode ver essa situação, um pouquinho da explicação. Ainda virão explicações mais detalhadas sobre a aplicação. Ok? Então, o já a gente já tinha visto num outro exercício. O já é o nosso querido already. Already, nessa situação, né? Então vamos ver ali, eu já tinha estudado inglês antes de viajar. Veja que isso é uma ação que aconteceu antes de outra ação que está no passado, né? Então a gente vai ali traduzir a segunda parte como eu apresento primeiramente para os meus alunos, digamos assim. Como eu já falei, depois a gente vai ver aí onde a gente pode utilizar também o ing para fazer um verbo ficar na forma infinitiva, né? Por enquanto nós vamos usar uma ação que aconteceu antes de outra ação no passado. Ok? Então vamos lá. Eu já tinha estudado. Então ali, como sempre, eu vou estar... tirar os caps aqui. Então, como sempre, eu vou estar respeitando aqui as estruturas, né? Então ali, ó, a afirmação vai ser um sujeito, um auxiliar e um principal, né? Então, o meu auxiliar é qual? Had. Aí eu tenho o already ali que faz parte, né? O já. Eu já tinha. Aí a terceira forma do verbo estudar. Certo? Para quem lembra, estudar é um verbo regular. To study, studied, studied. Studies, studying. Essas são as 5 formas dele, né? Então, I had already studied English. Aí, antes, before. Aí agora vem a ação que foi no passado, que a gente sabe quando aconteceu, que foi a viagem para os Estados Unidos. Então, before eu sei que o travel é outro regular. To travel, traveled, traveled. Travels, traveling. Okay? So I had already studied English before I traveled to the USA. Ok? Então, I had already studied. Então, se eu for negar essa frase ali, pessoal, vamos ver lá na nossa tabela, ó. Negação é a pessoa, o sujeito, o verbo auxiliar. Aí eu ainda não botei aqui, estou ainda fazendo o monitor mais longe. A estrutura fica a mesma, lembra? A gente só vai adicionar o not, literalmente. Então seria aqui, eu só botaria ali, ó. I had, a gente tiraria o already também, né? Que não caberia na estrutura. Porém ficaria I hadn't, vamos botar já contraído. I hadn't studied English before I traveled to the USA. Então eu não tinha estudado inglês antes de ter viajado, ou antes que eu viajei para os Estados Unidos. E daí para interrogar de novo, é a mesma situação da inversão ali, ó.
o auxiliar vem para frente. O auxiliar dessa estrutura é o had. Então é ele que vai vir para frente. E aí a frase fica ali, ó. Had I studied English before I traveled to the USA? Claro que o contexto, né, aqui a gente está vendo estrutura, né? Vamos perguntar para você, como é só o had, ó. Vão todas as pessoas ali, ó. Had you studied English before you traveled to the USA? Aí vou lá. Ok? Então, afirmação, pessoa auxiliar principal. Negação, pessoa auxiliar not principal. Interrogação, auxiliar pessoa principal. Assim como está demonstrando ali na tabela para auxiliar a gente a visualizar esse mecanismo e aí conhecendo as senhas, como chama o professor Matias. É senha, professor? Obrigado. E aí nós continuamos a conseguir nos expressar mais, porque a gente conhece essas estruturas e conhecendo as senhas a gente consegue aplicar facilmente. Ok? Vamos lá para a próxima frase. Alright, vamos lá então, próxima frase. Eles tinham estado trabalhando, eu botei assim numa colocação já mais direta para ficar mais fácil para nós identificarmos, né? Claro que muitas das vezes esses tempos mais remotos a gente não, no dia a dia a gente não falaria assim, né? Então eles tinham estado trabalhando naquele projeto por meses antes de o cliente cancelar, né? Antes que o cliente cancelou, no caso, nós vamos colocar, né? Então tá vendo? De novo, uma ação que aconteceu antes de outra ação no passado. Ok? Então ali nós vamos ter o que? Eles tinham estado trabalhando. A gente já sabe que nós estamos falando de tinha, a gente já sabe que vai ser aqui. E ali enfatizando que é uma ação contínua, que tinha acontecido, né? Tinha estado acontecendo por um período. Então eu reforcei ali até com a colocação para a gente conseguir identificar. Mas lembrando que às vezes não vai parecer que seja contínua, mas a interpretação da ação foi contínua por aquele período, então também vai ser a partezinha ali do had mais o been mais a primeira com ing. Ok? Então essa frase ali a gente vem para cá. Vamos copiar esse. Ok? Vamos lá. Eles tinham estado trabalhando, então they, sujeito, had, verbo auxiliar, aí tem a parte da estrutura que é been, aí tem a primeira do verbo com ing. O verbo trabalhar é um outro verbo regular, to work, worked, worked, works, working. Então they had been working naquele projeto, on that project for month before the clients. Aí vamos botar antes que o cliente vendeu, né? Porque é uma ação no passado, antes outra ação anterior. Before the client sold it. O verbo vender, to sell, sold, sold, sells, selling. Okay, so they had been working on that project for a month before the client sold it. Alright, vamos adicionar ali também o before, pra gente lembrar sempre, né? Already já, before antes. Cool, let's go. Vamos ver aqui então essa frase, né? Só para reforçar. They had been working, então a negação de novo, meu auxiliar é had. Então a minha negação ficaria literalmente they hadn't been working. Ok? Interrogação seria literalmente jogar o had aqui para frente. J-caps had they been working. That's it. É isso que eu estou fazendo aqui, reforçando as estruturas e apresentando auxiliares. Assim a gente
compreende eles e depois vem a prática, como eu já falei com os meus alunos diariamente através de aplicativos de comunicação, forçando eles, não forçando, mas incentivando, se eu pudesse forçar, incentivando eles a falar diariamente, né? A falarem. Alright, so had they been working? Okay? Aí obviamente aqui a gente tem a question mark, né? Se fosse uma pergunta. Ok? Cool. Alright, let's go. Amanhã, neste horário, eu estarei fazendo uma apresentação importante no trabalho. Alright, então essa já é uma frase mais complicada, né? Então, mas ela já fala para nós no amanhã, a gente já sabe que é um futuro, viu? Então amanhã nesse horário eu estarei fazendo, já está ali na primeira pessoa, já está tudo que a gente precisa ali, ó, estarei fazendo. É só vir para cá, estarei fazendo, tá ali, ó. No nosso dedo 8 eu tenho a forma contínua. Estarei fazendo. Ok? Cool, então o will só tem um lá dentro, o will é igual para todas as pessoas, qualquer que for o sujeito. E aí eu vou ter a estrutura, will mais o be mais a primeira do verbo com ing. Qual que é o nosso verbo? Fazer. Yeah? Nosso verbo fazer, to do, did, done, does, doing. Alright. Ok? Fazendo uma apresentação. Fazendo uma apresentação a gente vai usar o verbo to give. Eu acho que cabe mais aí, né? To give, gave, given, gives, given. Então acho que se encaixa melhor nessa situação da apresentação, né? Que é dar, mais a gente apresenta, né? Ok? Vamos usar give por hoje. Ok, então amanhã nesse horário eu estarei fazendo uma apresentação importante no trabalho, estarei apresentando, estarei dando uma apresentação importante no trabalho. Alright, cool, vamos lá ver como é que vai ficar isso aqui, vamos copiar a nossa edição ali. E aí a gente tem tomorrow at this time, aí vem, ó. Sujeito, auxiliar, principal. I will, aí tem a parte da estrutura, be, yeah, e o verbo daí, to give, gave, given, gives, given. So, I will be given a very important presentation at work. Tomorrow, at this time, I will be giving a very important presentation at work. Alright. Eu acho que eu fui um pouquinho carried away, né? A very important, porque para mim reuniões de trabalho são sempre muito importantes. Mas aqui poderia ser an important, yeah? An important presentation at work. Alright, o nosso verbo auxiliar aqui, quem que é? O will. Né? Então é o will que vai fazer a negação. Eu posso colocar tomorrow I will not be given. Ou o will, ele é um auxiliar que quando ele contrai, ele muda, ele vira won't. Tomorrow I won't be given. Yeah? E se ele for interrogar, mesma história. Will I be given. Ok? Então tá vendo, ó? Afirmação, pessoa auxiliar principal. Nesse auxiliar a gente inclui esse bit of structure, esse pedaço de estrutura que às vezes vem, que é o be, ou been, ou have, né? Que a gente já vai ver aí também esses tempos compostos perfeitos também já aparecem logo. Né? Então, mas continua ali, pessoa auxiliar principal. Aí nesse auxiliar vai estar sempre o nosso not junto, quando for uma negação. E esses bits, esses pedacinhos da estrutura ali que formam, né, que são padrões ali, como demonstra na tabela. Ok? Alright, cool. Vamos ver a próxima estrutura. Nós vamos visitar nossos amigos no próximo fim de semana. Alright, então nós vamos visitar, é o que nós vamos fazer, eu vou fazer. Vem para aqui para dentro, vou fazer, there you are. Am is going to mais a primeira do verbo. Easy peasy lemon squeezy.
Ok? Então a gente já conhece o am, are, is, a gente já lembra de I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. E aí agora nós vamos simplesmente ali, pessoa, we, eu sei que we usa are, estrutura going to, a primeira, qual que é o verbo? Visitar, mais um regular, easy peasy guys, too easy. To visit, visited, visited. Visits, visiting, yeah? Alright, cool. Não sei por que eu usei duas mãos para fazer 5. To visit, visited, visited. Visits, visiting. Alright. Okay, cool. So, oops, I haven't copied the editing. Então vamos lá de novo. Pessoa, we are going to visit our friends next weekend. We are going to visit our friends next weekend. Alright, e aí quem que é o auxiliar dessa frase? Ó? Quem está ali dentro do dedo, o am, are, is, ou seja, a negação vai ali, ó. Se eu for negar, né? We aren't going to visit our friends next weekend. E se eu for interrogar de novo, ó. Are we, has continua igual, going to visit our friends next weekend? Claro que para interrogação precisa do question mark. Cool? Tá vendo? Estrutura. Always. Most of the times. Alright, cool. Vamos ver a próxima ali então, ó. Até fim do ano, ela já terá concluído o curso de inglês. Aí está uma frase que eu estava esperando. Então, ó, até o fim do ano tem uma deadline ali, um prazo, né? Então ali é onde a gente vai usar o by, né? By the end of the year, yeah? Então, até o fim do ano ela já terá concluído o curso de inglês. É o que ela já terá feito, eu terei feito. Então, eu venho para dentro da tabela, terei feito, terei feito. Ali está. Então, will mais o have mais a terceira do verbo. Seguindo sempre aqui. Ok? Então, vamos lá ver. Vamos copiar a nossa formatação. Então, até fim do ano. Então, como eu falei, né? By the end of the year. By the end of the year. Ela já terá, então, sujeito, auxiliar, mais parte da estrutura. E aí agora o que a gente tem? Qual que é o nosso verbo da frase? Concluir, certo? Qual que é o verbo que a gente pode usar para concluir? Ok, eu queria usar to conclude, mas vamos with to complete. Yeah? Mais um regular. To complete, completed, completed. Completes, completing. 5 formas, lembrando que a primeira com ing e a primeira com s é igual para todos. Então, by the end of the year, sujeito, auxiliar, parte da estrutura e a terceira do principal, que é completed. Yeah? Completed no inglês a gente usa o adjetivo antes, a qualidade antes, the English course. Right, so by the end of the year, she will have completed the English course. Ok, então qual que é o meu auxiliar da frase? É o will, de novo é ele que vai negar. Então, by the end of the year, she will not have completed the English course. Ou, como a gente sabe, a gente pode dizer, she won't have completed. Yeah? Ou, interrogar com a inversão. Will she have completed the course? Yeah, by the end of the year, will she have completed the English course? Ok, então de novo, afirmação, pessoa, auxiliar, principal, né? O auxiliar ali junto com seus complementinhos. E negação, adicionei o not, interrogação, inversão.
Ok? Então, estamos em 20 minutos de aula. Vamos ver aí, eu vou deixar os meus alunos, vão fazer de homework e vão me mandar por áudio. E você que quer provar se você está conseguindo entender a logística da tabela, deixa aí nos comentários uma das frases que está faltando ali e eu mando a correção para você. Ok? Obrigado por assistirem. Alunos, façam a homework e mandem por áudio informando antes dos áudios, me mande um texto dizendo frases do vídeo dedos 6, 7, 8 e 9. Ok? Obrigado por assistirem mais uma vez. Se inscrevam no canal para auxiliar a gente aí a continuar com esse projeto. E se puder compartilhar, deixar um comentário. Vocês conhecem já como funciona esse mundo digital. Ok? Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo.